Mais uma vez a paz do Senhor, irmãos. Amém? Antes de mais nada, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, mesmo sentados como estamos, mas de maneira reverente, diz assim, verso 14 em diante. Capítulo 3, todos acharam? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 19, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Vamos ficar de pé agora? Nós vamos fazer uma oração pelo pai da Larissa, a esposa do Josias, componente do grupo Getsemane. Ele teve ontem 4 paradas, e hoje ele está muito mal. E eu recebi notícia agora que ele está muito mal. Em Pombal, o Júnior, junto com a Larissa e a filhinha, estão em Pombal agora. E nós vamos orar e orar também pelo nosso irmão Júnior Massal, que está na Unimed, passou mal, está lá. Então vamos orar também pelo nosso irmão Júnior. Nós vamos levantar um clamor neste momento, para que Deus esteja estendendo a sua mão poderosa sobre a vida dos seus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai bendito e eterno, Deus Todo-Poderoso, estende, Senhor, as tuas mãos sobre a vida dos teus servos neste momento. Pai, toca agora no nome de Jesus sobre a vida de cada um dos teus filhos, restaurando a saúde, renovando as forças, pelo poder que é no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos orando porque nós cremos no teu poder, nós cremos, ó Pai, que tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Toma-os nas tuas mãos, Senhor, repreende pelo poder que é no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo todo espírito de enfermidade, ó Deus, que haja neste momento restauração na vida dos teus filhos. Levanta-os, ó Deus, nós te suplicamos, do leito da enfermidade, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Os irmãos podem sentar. Orando com propósito. Conta-se que num determinado navio indo para Quebec, acontece um diálogo entre o capitão do navio e o missionário. E neste diálogo, o missionário chega para o capitão e diz: olha, eu quero chegar em Quebec sábado à tarde.
E o capitão do navio chega para o missionário e diz: olha, é impossível chegarmos em Quebec sábado à tarde devido a este nevoeiro. Não tem como. E o missionário olha para o capitão e diz: vamos até a sala ao lado orar. E quando ambos chegam até a sala, o capitão dá menção de orar. E o missionário chega para ele e diz: não ore, se você não quer, eu vou orar. E o capitão chega e diz: olha, mas é impossível. Ele disse: meu Deus nunca falhou. E eu nunca cheguei atrasado no compromisso assumido. E eles começaram a orar. E ele orou. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, eu sei que tu queres, limpa o céu, tira este nevoeiro, para que eu possa chegar ao meu destino no dia e hora marcada. E quando este homem termina de orar, o capitão do navio vai até a proa e ele percebe que o céu está totalmente limpo. E este homem chamado George Miller, ele chegou em Quebec exatamente na hora marcada. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oramos. Quando estamos em crise, devemos orar. Isaías, quando vivendo em crise, rodeado de lutas, ele correu para o templo e foi orar. E quando orava, diz o texto, que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Naquele momento, Deus estava respondendo a oração de Isaías. Deus estava dizendo a Isaías, através daquela visão: eu estou assentado no trono, eu estou no controle de todas as coisas. Jeremias, no momento de crise, depois das levas do povo até a Babilônia, ficando ele ali em Jerusalém e vendo a devastação da cidade, ele orou, ele buscou a presença do Senhor. Precisamos orar no momento de crise, precisamos orar no momento de luta, precisamos orar no momento de sofrimento, precisamos orar no momento de enfermidade. O próprio Deus nos chama a orar. E nós sabemos que precisamos orar. Agora, será que estamos orando? Entendemos pela palavra que a resposta de Deus está na oração. E que Deus nos responde quando clamamos, porque o próprio Deus diz através do profeta Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. Será que estamos orando? Será que estamos orando, buscando a presença do Senhor? Queremos que a nossa família seja uma família feliz. Queremos que o casamento seja um casamento feliz. Queremos que os nossos filhos sejam filhos tementes a Deus, que sirvam ao Senhor. Mas estamos orando pela família, estamos orando pelo casamento, estamos orando por nossos filhos. É interessante que nós procuramos fazer a parte mais difícil. Deus nos manda clamar. Deus nos manda descansar. Mas, no entanto, nós procuramos a parte mais difícil, é nos preocupar. Tentar resolver o problema com as nossas próprias mãos. É lindo aquele corinho que diz: não tenha sobre ti nenhum cuidado
seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Este é o nosso trabalho, descansar nas mãos do Todo-Poderoso. Aqui no texto que nós lemos, Paulo começa dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. Entre os judeus era comum orar em pé, mas orar de joelhos era um sinal de profunda emoção e devoção. Paulo, quando ele se coloca de joelhos, ele se coloca de joelhos com um propósito. Ele diz: por esta causa, por este propósito, eu me coloco de joelhos. Orar com propósito é, em primeiro lugar, orar tendo como alicerce as riquezas da glória de Deus. Orar tendo como alicerce as riquezas da glória de Deus. E estas riquezas são, em primeiro lugar, incontáveis, ou seja, não temos como avaliar, enumerar, contar as riquezas da glória de Deus. Ou seja, aquilo que Deus pode fazer e fez, jamais poderemos enumerar. Aquilo que Deus nos deu e nos dará, jamais podemos enumerar. Mas as riquezas da glória de Deus também são inesgotáveis. Aquele, disse Jesus à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Estas riquezas, elas são inesgotáveis. Quanto mais você mergulha nesta fonte, quanto mais você bebe desta fonte, mais água esta fonte tem para te oferecer. Quanto mais você bebe, mais água você tem. Quanto mais você bebe, mais água você tem, porque elas são inesgotáveis. Por isso devemos buscar, orar ao Senhor, porque certamente Ele tem o melhor para nós. Mas estas riquezas da glória de Deus, em terceiro lugar, elas são incomparáveis, ou seja, não temos como comparar esta riqueza da glória de Deus. E quando Paulo fala nestas riquezas da glória de Deus e diz que elas são incomparáveis, Paulo também está pensando no amor de Deus, que ilustra João no capítulo 3, versículo 16, quando ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. É inexplicável, é incomparável as riquezas da glória de Deus, é incomparável o amor que Deus tem por mim e por você. Por isso podemos sim dobrar os nossos joelhos e confiadamente esperar do Senhor a sua resposta. Mas as riquezas da glória de Deus, em quarto lugar, elas são incapazes de ser avaliadas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Paulo diz que Cristo cravou na cruz a cédula da nossa dívida. Ele cravou na cruz a cédula da nossa dívida. Por isso não somos capazes
de avaliar este grande amor de Deus, que deu o seu único Filho para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Mas Paulo diz que estas riquezas da glória de Deus, em sexto lugar, elas são incompreensíveis, não podem ser compreendidas. Talvez você não esteja compreendendo ou entendendo por que no momento você está passando pelo que você está passando. Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro, talvez você olhe para cima e você fica tentando entender por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por luta, por que eu estou passando por dificuldade. Mas eu quero te dizer nesta noite, o trabalhar de Deus, nem sempre nós entendemos, mas Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos precisando, e no tempo certo, determinado por Ele mesmo, Ele vai se levantar do seu trono e vai agir de maneira poderosa. Orar com propósito, em segundo lugar, é orar para que sejamos fortalecidos com poder. No versículo 16 do capítulo 3, Paulo diz: para que sejais, segundo as riquezas da sua glória, sejais revestidos com poder. Ou seja, Paulo ora para que segundo as incontáveis riquezas da glória de Deus, sejamos controlados pela força de Deus. Ou seja, para que sejais revestidos com o poder de Deus, ou seja, controlado pelo Senhor, para que você sejamos controlados pelo Senhor, para que Ele controle a minha vida, controle a tua vida, para que Ele controle as minhas ações, controle as suas ações, para que Ele controle minhas emoções, controle as suas emoções, para que Ele controle o meu falar, o teu falar, para que Ele controle o meu pensar e o teu pensar. Paulo está orando para que o crente seja cheio do Espírito Santo e ele seja dominado na mente, na vontade e nas emoções. Controlado na mente. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, verso 8, diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo está orando para que o nosso pensamento, a nossa mente, seja controlada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo também ora para que a nossa vontade seja controlada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso podemos orar que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha vontade, não a vontade da minha família, não a vontade da minha esposa, não a vontade do meu esposo, não a vontade dos meus pais, não a vontade dos meus filhos, mas a vontade do Senhor seja feita. Não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Paulo está orando para que estes crentes da igreja de Éfeso sejam controlados, para que suas mentes sejam dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Mas Paulo ora também para que os crentes da igreja de Éfeso sejam cheios do Espírito e dominados na mente, na vontade, mas também nas emoções. E ele escreve na mesma carta: não se põe sol sobre a vossa ira. Não é? Então, crente cheio do Espírito Santo, crente dominado na mente, crente dominado na vontade e o crente dominado na emoção, ele não dá evasão à ira, ou seja, ele não permite que a ira tome conta do seu coração, mas simplesmente ele ora, ele busca a vontade do Senhor e o Senhor liberta no nome de Jesus.
Afinal de contas, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Mas em terceiro lugar, irmãos, orar com propósito é orar para que sejamos arraigados. Paulo, ele está escrevendo aqui, neste capítulo 3, e ele está dizendo o seguinte: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, Paulo está orando para que as raízes do caráter cristão sejam aprofundadas. Paulo diz: por esta causa eu me coloco de joelhos, para que as raízes do caráter cristão dos crentes da igreja de Éfeso sejam alicerçadas, ou seja, sejam enraizadas. E quando as raízes do caráter cristão, elas se enraizam, elas se aprofundam, o que acontece? Se você observar a palmeira é uma árvore resistente, né? Na época do vendaval, ela se encurva a ponto de suas palhas quase encostarem no chão. Então ela se dobra, e quando o vendaval passa, ela volta novamente ao seu estado original. Mas por que a palmeira ela não é levada pelo vento? Porque as suas raízes estão aprofundadas. Paulo está orando para que o caráter cristão dos irmãos da igreja de Éfeso tenham suas raízes aprofundadas. E quando vem a crise, e quando vem o vendaval, o crente fica de pé, o irmão fica de pé, a irmã fica de pé. Quando o conflito acontece dentro do lar, dentro da família, o pai fica de pé, a mãe fica de pé, o filho fica de pé, e todos continuam servindo ao Senhor de pé. A igreja que tem sua raiz ou suas raízes alicerçadas na palavra do Senhor, na crise, ela fica de pé. Mas, em quarto lugar, orar com propósito é orar a fim de podermos compreender com todos os santos as dimensões do amor de Deus. Paulo diz aqui, ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração, verso 17, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, verso 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ou seja, orar com propósito dentro deste texto é orar a fim de podermos compreender com todos os santos as dimensões do amor de Deus. E quais são estas dimensões do amor de Deus? A primeira delas que Paulo mostra é a largura. O que significa? Alcançar todos indistintamente, ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso João viu no Apocalipse de todas as tribos, de todos os povos, línguas e nações que adoravam ao Cordeiro. Mas este amor, também a outra dimensão deste amor é o cumprimento, ou seja, abrange todos os tempos e todas as épocas. O grande amor de Deus, ele é derramado sobre as nossas vidas hoje, amanhã e depois e sempre. Mas Paulo diz que a outra dimensão deste amor é a altura, estende-se até os céus. E a quarta dimensão deste amor de que Paulo fala é a profundidade, ou seja, suportou
o sofrimento até as suas últimas consequências. Mas orar com propósito, em quinto lugar, irmãos, é orar para conhecermos o amor de Deus. Mas como desenvolver este amor? Primeiro, Paulo diz que devemos compreender com todos os santos as dimensões do amor de Deus. Agora ele trata aqui como desenvolver este amor. Primeiro, este amor vem através de um esforço zeloso. No nosso dia a dia, nós precisamos nos esforçar, ter este esforço zeloso de compreender este amor de Deus. Em segundo, este aprendizado vem através de uma experiência prática em amar sem ser amado, compreender sem ser compreendido, dando sem receber. Paulo diz que este amor precisa ser compreendido em todas as suas dimensões, mas que este amor, ele deve se desenvolver entre nós. Esta aprendizagem, diz Paulo, só acontece em comunhão com todos os santos. Por isso precisamos compreender uns aos outros e amar uns aos outros. Não podemos dizer que amamos a Deus e compreendemos as dimensões do amor de Deus se nós não amamos uns aos outros, se nós não perdoamos uns aos outros, se nós não compreendemos uns aos outros. Precisamos, irmãos, colocar em prática, e é isto que Paulo está falando aqui. Só podemos compreender o amor na vida prática da comunidade. Paulo está dizendo que este amor não é desenvolvido de maneira particular, não é eu me colocando numa redoma, não é eu me enclausurando que este amor será compreendido por mim, mas é no meio da comunidade, é servindo aos irmãos, é amando aos irmãos, é compreendendo os irmãos que este amor vai se desenvolvendo na nossa vida. Mas em quinto lugar, orar com propósito é orar para conhecermos o amor que excede todo o entendimento. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento é amar como Ele amou e ama. Amém? Conhecer este amor que excede todo entendimento, o amor de Cristo que excede todo entendimento é, em primeiro lugar, conhecer como Ele amou e ama. Cristo nos amou morrendo por nós na cruz do Calvário, um amor sacrificial, um amor incondicional. E mais, Ele continua nos amando, Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Cristo continua nos amando, Ele nos amou e continua nos amando. Mas Paulo diz que para conhecermos o amor que excede todo entendimento, é preciso conhecer o amor de Cristo, como Ele amou e ama, e experimentar o seu amor, amá-lo e amar os outros por Ele. Amá-lo e amar os outros por Ele. Amá-lo e amar cada um dos irmãos por Ele. Isto é conhecer este amor que excede todo entendimento. Exceder é extrapolar. Este amor que extrapola. Se nós queremos compreender este amor que excede, este amor que extrapola, nós precisamos conhecê-lo como? Primeiro, conhecendo como Ele amou e ama. Segundo, amando e amando também os nossos irmãos. Esse amor é expresso e experimentado nos sofrimentos e nas tribulações por caminhos demasiadamente profundos. Orar para conhecermos o amor que excede todo entendimento, que extrapola, é conhecer este amor que é expresso e experimentado nos sofrimentos e nas tribulações por caminhos demasiadamente profundos.
quer na luta, quer na prova, quer na enfermidade, quer na doença, quer na dor. Deus está desenvolvendo o seu amor, que excede todo entendimento nas nossas vidas. Em sexto lugar, irmãos, orar com propósito é orar para que sejamos tomados de toda plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19. Ou seja, Paulo está dizendo que orar com propósito é orar para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos, para que os irmãos da igreja de Éfeso sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Devemos orar para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Pedro escreve a sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. O que significa ser tomado da plenitude de Deus? Se você voltar um pouquinho à carta de Paulo, no capítulo 5, aliás, adiantar um pouquinho para o capítulo 5, versículo 18, você vai ver Paulo exortando, ordenando aos irmãos que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, quando ele diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Está no imperativo. Paulo está dando uma ordem: ser tomado de toda a plenitude de Deus é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito de Deus é estar transbordando, é estar pleno, é estar transbordando nas bordas. Ser cheio do Espírito de Deus é entender que nós precisamos na vida cristã ser controlados, dominados e dirigidos pelo Espírito Santo. A virtude ou privilégio da alma redimida está acima de todos os anjos e é justamente participar da natureza de Deus. Em Cristo habitou toda a plenitude de Deus, irmãos. O que Paulo está dizendo? Que sejamos tomados de toda a plenitude. Ele escreve no capítulo 5, diz para os irmãos da igreja: sejam cheios do Espírito Santo, transbordem, estejam plenos do Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que quanto mais o Espírito tem de mim, menos eu vou agir de conformidade à minha vontade. É isso que Paulo está dizendo, que se aqueles crentes se encherem do Espírito Santo, transbordarem do Espírito Santo, eles não vão fazer a sua vontade, eles não vão agir de acordo com a sua vontade, eles não vão fazer de acordo com a sua vontade, mas simplesmente eles irão agir, eles irão andar e eles irão operar de acordo com a vontade de Deus, porque estão sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus. Essa plenitude de Deus, apesar de ser finita no homem, não é diferente em tipo. Por esta causa, irmãos, nós queremos concluir nesta noite trazendo novamente de volta o capítulo 5, versículos 18. Quando Paulo exorta a igreja e ordena a igreja: enchei-vos do Espírito. Mas anteriormente ele diz no mesmo versículo: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo coloca dois quadros ali. O primeiro quadro é o quadro de um homem embriagado,
Um homem que está controlado pelo algo. Ou seja, um homem que está em desequilíbrio emocional, mental, que não tem o controle da situação. Mas em contrapartida, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O crente cheio do Espírito é o crente controlado pelo Espírito, na mente, na emoção e na vontade. E essa plenitude de Deus, apesar de ser ferida do homem, não é diferente em ti. Por esta causa, devemos ter nos lábios um cântico de louvor. Por esta causa, irmãos, devemos estar sempre agradecidos a Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, ele está sempre agradecendo a Deus por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus opera, mas principalmente por aquilo que Deus é. Por esta causa, devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Por esta causa, vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Por esta causa, vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Por esta causa, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Por esta causa, filhos, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Por esta causa, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Por esta causa, vós servos, obedecei a vossos senhores com temor e tremor. Por esta causa, vós senhores, tratai vossos servos com temor e tremor e amabilidade. Por esta causa, compreendei, sem ser compreendido. Vamos ficar de pé? Orar com propósito é orar tendo como alicerce as riquezas da glória de Deus. Orar com propósito é orar para que sejamos fortalecidos com poder. Orar com propósito é orar para que sejamos arraigados, alicerçados. Orar com propósito é orar a fim de compreendermos com todos os santos as dimensões do amor de Deus. Orar com propósito é orar para conhecermos o amor de Cristo que excede todo entendimento. Orar com propósito é orar para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E eu e você possamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Como está a sua casa, sua família, seu lar? Como estão seus filhos, seu esposo, sua esposa? Será que você tem orado ou simplesmente desistiu? Eu não vou orar mais. Eu tenho orado tanto que eu já me cansei. Não vejo mudança. Não vejo nada mudar na minha vida. Você tem orado com propósito? Orar com propósito é tudo isso que falamos. De acordo com o texto que lemos neste momento. Feche seus olhos. Comece a orar agora. Pai Celestial, bendito seja o teu nome. Rocha minha, rochedo meu, Deus meu, em quem confio. Por esta causa, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo a Tua glória, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo, ó Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso que estás assentado no alto e sublime trono, reconhecendo
reconhecendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, reconhecendo, ó Pai, que Tu estás no controle, aleluia, da minha vida, e da minha casa e da minha família, reconhecendo, Senhor, que Tu estás no controle desta igreja, reconhecendo, Senhor, que Tu estás no controle das famílias desta igreja, reconhecendo que Tu és santo, 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 reconhecendo, Pai, que nós não somos nada, reconhecendo que nós não podemos nada, reconhecendo, Senhor, que nós não podemos chegar a lugar nenhum, mas reconhecendo que Tu podes, Tu és e Tu vais fazer, porque nós cremos na Tua palavra, que é fiel e é verdadeira. Por esta causa nós te suplicamos, Senhor, nesta noite, estende as Tuas mãos poderosas, ó Pai, sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada mãe, sobre cada pai. Estende, Senhor, as Tuas mãos sobre cada esposo, sobre cada esposa, Senhor. Tu és aquele que sondas os corações, Tu és aquele que vê o escondido, Pai. Tu és aquele, Senhor, que conheces todas as coisas, ó Pai Celestial. Tu és aquele que contempla o sofrimento, que contemplas a lágrima, a dor, Senhor, mas Tu és aquele que se levanta do trono e estende a Tua mão poderosa e afasta a tempestade e manda o mar se acalmar, e manda o vento calar, e o mar se acalma e o vento cala, porque a Tua voz é poderosa e quebra o cedro do Líbano. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Por esta causa, Senhor, nós entramos confiadamente na Tua presença, pelo sacrifício que foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e o véu do templo rasgou de alto a baixo, e agora podemos, Senhor, entrar no Santo dos Santos e Te adorar, e Te bendizer, e Te exaltar, e Te glorificar, Senhor. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, que sejamos cheios, que sejamos cheios, que sejamos cheios de toda